Então, vamos lá, gente. Vamos começar, então, com a parte de pesquisa e cultura de fungos. Na aula passada, a gente já tinha falado um pouquinho da diferenciação entre pesquisa e cultura de fungos, né? Que a pesquisa é quando você faz diretamente, você diz, por exemplo, se é positivo ou negativo. Então, vamos, aquela primeira foto lá em cima. Você só vai dizer, olha, positivo para fungo filamentoso, olha, uma hifa-hialina, positivo para o fungo demácio, positivo para uma levedura, e assim vai. Então, é positivo e negativo. Chega o material, é um material in natura que você vai colocar numa lâmina, vai colocar um pouquinho de KOH, e vai olhar uma lamínula e vai olhar no microscópio. A cultura, não. A cultura é aquela que demora aí de 20 a 30, 35 dias, dependendo do fungo, né? Às vezes até menos, 5 dias, 4 dias se for uma levedura. Mas a média que a gente costuma, quando tem um cadastro no sistema para cultura de fungos, os laboratórios costumam colocar de 30 a 35 dias o prazo. Ah, cresceu uma levedura, vou liberar com 3 dias. Cresceu, já tem identificado. Precisa esperar os 30 dias? Não. Eu libero com o prazo dela. É que a gente coloca o prazo máximo, porque quando você colhe o material, você não tem noção se ele vai ser uma levedura ou vai ser um fungo filamentoso, né? Normalmente, quem faz a coleta, o pessoal de enfermagem, normalmente eles não têm esse conhecimento prévio. Quando a gente faz dentro de um laboratório específico, por exemplo, de micologia, igual quando eu fiz o meu mestrado, que eu passei pelo ambulatório de dermatologia lá do Hospital das Clínicas, lá a gente colhia do paciente, já ia olhar direto no microscópio, então a gente já sabia. Então, ó, deu uma levedura na pesquisa, então eu sei que na cultura provavelmente também vai dar. Então, teu resultado, em média, vai sair em 5 dias, 10 dias, e assim vai. Então, a gente já consegue, e o médico também consegue direcionar o tratamento, a gente já dando a prévia para ele aí, se é uma levedura ou se é um fungo filamentoso, ok? Então, na última aula, a gente falou um pouquinho das coletas, não vou ler isso aqui tudo de novo. Então, assim, as especificidades que eu falei para vocês da coleta para fungos, que ela tem que ser um pouco diferente das demais. Então, tirar esmalte, suspender, dependendo da região, não pode usar nenhuma pomada ou creme vaginal. E de meia, né? Não, e lembra que eu brinquei com vocês saindo de rasteirinha na rua, chega lá para fazer a coleta, o pé todo sujo, arrastou todos os fungos e bactérias da rua para a hora da coleta. Então, tem essas indicações aqui, tá? O principal, como a gente fala para vocês, que eu até coloquei em destaque aqui, ó, suspender os medicamentos antifúngicos. Então, as pomadas com os antifúngicos, 15 dias. Antifúngicos orais, 30 dias tem que suspender antes da coleta. Esmalte com medicação antifúngica tem que suspender 15 dias antes da coleta. E o comum, 24 horas antes da coleta, só simplesmente tira com acetona e já pode fazer a coleta. Para uso de outras pomadas que não são antifúngicas, você só precisa tirar com 24 horas, não precisa mais que isso. Porque senão isso vai dar uma interferência no teu resultado. Se for uma pomada que tem antifúngico, o que vai acontecer? A hora que você for colher o fungo, provavelmente ele já viu que tem alguma coisa querendo combater ele já vai estar escondidinho ali, e você não vai conseguir fazer com que haja esse crescimento, né? Você vai ter um resultado falso negativo aí. O paciente tem uma lesão antifúngica, mas você não conseguiu pegar no teu exame por um problema pré-analítico. Lembra que desde o primeiro semestre a gente fica falando de problemas pré-analíticos e eles nos perseguem, porque lembra, 70% dos erros aproximadamente ocorrem nessa fase. Então a gente precisa ter esse cuidado, ok? E no caso de quando você não tem um esmalte antifúngico, 24 horas é o suficiente. Mas por que tem que tirar o esmalte? Porque muitas vezes esses esmaltes, eles contêm algumas coisas que pode inibir, na hora de você fazer a coleta, ele vir junto e você acabar inibindo ou mascarando o teu resultado na hora de fazer a leitura no microscópio, tá? Então, a pesquisa de fungo, basicamente, a gente vai limpar a superfície com água destilada ou soro fisiológico, não utilizar iodo, vai usar um bisturi, ou você pode usar uma lâmina. É muito comum hoje nos laboratórios, alguns kits que tem lâmina, eles fazem um raspado com lâmina e tem uma outra lâmina de base para colocar esse material. Ou então, alguns têm até uns kits descartáveis, depois na aula prática eu vou mostrar para vocês, uns kits descartáveis, né, de plástico, que vem já uma espatulinha, como se fosse um kit de pedicure mesmo, para você fazer, para você raspar o pé do paciente para poder pegar essa amostra, né? Sempre, a primeira coisa você vai fazendo a raspada, raspando na borda da lesão, né? O leito livre, que a gente fala, você vai raspando de lá para centro. E a primeira parte que você raspar, você vai jogar fora, você não vai usar. Porque essa primeira parte que você raspa é o que ficou com o resto de tudo que o cara passou na vida dele no último dia, né? Nas últimas 24 horas. Então, é bactéria, então você pode dar um resultado que não é confiável. Tem sujeira junto, debaixo da unha, tem um monte de outras coisas. Principalmente quando aquela paciente que já está com uma unha mais alta, que ela já estufou, que está toda descamada. Então, ele tem resto de tudo.
Então, o que você faz? A primeira parte que você raspa, você joga fora. E aí, sim, você passa de novo um pouquinho de solução fisiológica, água destilada. E aí, essa segunda raspagem é que você vai pôr na lâmina ou numa plaquinha de Petri descartável. Ou no envelope, também. São as 3 opções que a gente tem hoje, que vê-se normalmente no mercado, nos laboratórios utilizam. E vai mandar pra gente lá dentro do laboratório, ok? Então, faz esse raspado e manda. Então, sempre lembrando que o material ideal sempre seja estéreo, então seja uma plaquinha de PET, seja uma lâmina, sempre colocar lá e identificar de onde você colheu. Olha, eu raspei da mão de unha da mão direita, primeiro dedo, segundo dedo, primeiro quirodáctilo, segundo quirodáctilo, e assim vai. Você anota sempre, raspado, plantar, pé esquerdo, raspado, plantar, pé direito, e assim, anota, porque isso é importante na hora da gente liberar o laudo. Porque às vezes está só num pé, não está no outro, então você tem que ajudar o médico também a fazer essa identificação. O que não é aconselhável é o que eu já vi em alguns lugares que faz assim, o médico mandou colher dos 10 dedos do pé. O cara vai lá, raspa um pouquinho de cada um, junta tudo num potinho só e manda pro laboratório. Gente, não dá. Não dá para fazer pool de unha. Como é que você vai saber qual dedo realmente tá com lesão, qual não tá? Às vezes aparenta tá com fungo, mas não tá, então é complicado. Certo é colher de cada um. O médico pede de cada um o convênio cobre de cada um, o SUS cobre de cada um, e você tem que ser, né? Tem que ter o resultado de cada um, que foi solicitado, preconizado, ok? Aqui eu coloquei então uma fotinha, como a gente fala para vocês, que eu gosto muito dela, que é do mestrado, que é bem a parte que eu tô colhendo. Eu colhi todo o meu com material não reutilizável, mas eu esterilizava ele pela autoclave, autoclavava esse material. Então eu tinha 4 kits, são kits que eram de dentista, que eu ganhei, que ele já estava sem o fio de corte, os bisturis. E aí é a parte que eu tô fazendo. Se você olhar esse risco bem aqui no meio, deixa eu só pegar a ponteira aqui, gente. Aqui. Se você olhar aqui, ó, esse risco bem aqui, gente, é a lâmina. É uma lâmina que eu encostei aqui no dedo do paciente e eu tava com a lâmina aqui justamente fazendo a descamação. Você tá vendo? Que tá vindo aqui os pontinhos todos para a lâmina do paciente, ok? Para a lâmina que vai ser mandada para o laboratório. A gente coloca uma outra lâmina em cima, embala, manda para o laboratório, ou um envelopinho, que vem estéreo, um kitzinho, ou então uma placa de PET pequenininha, descartável estéreo, que é aquelas plaquinhas de 45 milímetros, né? Bem pequenininhas, que a gente manda para o laboratório. Se for pele, então a gente tem que limpar com álcool 70. A pele, sim, você precisa passar um álcool 70, porque a gente tem uma microbiota, a gente tem levedura na pele, a gente precisa tirar isso. Raspar a borda da lesão ativa do paciente também. Vindo para o centro com bisturi. Se tiver fragmentos, vamos supor que você chega lá e o paciente está com fragmento, o médico pede. Lembra que a gente falou de alguns fungos que eles se alimentam da pele, começam a fazer escamas grosseiras. Então, você tem que tirar esse fragmento e mandar para a gente, tá? Fragmento muito espesso tem que ser desprezado. Então, a gente tem que fazer fragmentos mais finos para justamente a gente poder conseguir observar no microscópio. Muito grosseiro, a gente não consegue ver, né? Então, assim, eu já recebi, por exemplo, fragmentos imensos, com cabelo, junto com pelo. Gente, é muito difícil você conseguir pegar o real agente causador. Porque vem microbiota de tudo, do pelo, da pele, então fica muito complicado, tá? O ideal é sempre colocar ele no meio da lâmina, o material para embalar, para não ter perigo dele escorrer para um lado ou para o outro. E como eu falei para vocês, você vai levar para o laboratório, quando chega lá, a gente vai colocar no KOH de 10 a 20%, que é o hidróxido de potássio, põe a lamínula, deixa ele dar uma esquentadinha, se tiver um biquinho de bunso, dá uma esquentadinha nele, sem ferver, lógico, é só esquentar um pouquinho para poder esse material soltar o líquido dele junto com o KOH, ele clarificar esse material durante 15 a 30 segundos, ok? Então, aí deixa esfriar, não vai levar ela quente para o microscópio, leva para o microscópio e aí a gente vai observar. O ideal de fungo, gente, é a leitura é que o diafragma deve estar fechado. Ao contrário de bactéria, que a gente fica brigando com vocês, abre esse diafragma, coloca a luz, está muito escuro, coloca a luz. O fungo é o contrário. O ideal é sempre que esteja o diafragma fechado e o condensador numa posição mais baixa, que aí a gente consegue ver um pouco melhor, principalmente quando é fungo filamentoso, tá? Porque a identificação da IFA é inversamente proporcional à intensidade da luz. Então, o ideal é quanto menor luz, mais fácil a verificação. Gravem isso para aula prática. Isso vai ser muito importante. Eu sei que mesmo eu falando, tem gente que vai ficar com a luz toda aberta. E eu vou mandar vocês fecharem. Aí, quando eu for dar aula de bactéria, vocês vão querer fechar e eu vou mandar abrir, tá? Eu sei que é complicado gravar tudo isso, mas tenho fé que vocês, com a prática, aí vão se acostumando, tá? Então, a gente vai conseguir fazer essa visualização sempre no microscópio. Como eu falei, isso aqui é tudo técnica de pesquisa de fungos, ok?
Aqui eu coloquei, então, os tipos de material que a gente usa, o tipo de preparação que a gente usa dependendo do material. Desculpa, a garganta estava seca. Então, se é material líquido, a gente coloca um pouquinho do material na lâmina e a gente coloca em cima uma lamínula, tá? Ou o material líquido eu posso fazer um esfregaço. Só que assim, pensem, esfregaço, o nome fala o que é esfregaço. É espalhar o material na lâmina. Não é necessariamente fazer aquilo que vocês costumam pensar, somente quem tá fazendo hemato aí, que tem lá, fica 1, 2, 3 aulas com a Jéssica fazendo esfregaço, põe um pouquinho do sangue, pega em cima da lâmina, pega uma lâmina extensora e empurra. Não. Aqui também chama esfregaço, mas esfregaço nada mais é do que espalhar o material em cima da lâmina. Então, quando eu falo que eu vou fazer um esfregaço aqui, eu estou fazendo o quê? Espalhar esse material. Normalmente a gente faz esse formato meio oval que vocês estão vendo aí na lâmina, tá? Que aí ele consegue pegar a extensão da lâmina e não consegue ficar nem tão grosso nem tão fino. Você vai espalhar até a hora que o material começa a secar, ok. E aí, esse você não precisa colocar uma lamínula em cima, quando você faz o esfregaço, tá? Só quando você coloca uma gotinha e aí você põe a lamínula se encarrega de espalhar esse material em cima da lâmina, ok? Se chegar material sólido, para pesquisa que você vai fazer, você pode fazer lâmina e lamínula, então se for bem pequenininho, você coloca lá na lâmina, põe o KH e a lamínula em cima. A gente tem a segunda opção, que é o imprint, que significa carimbar. O que você vai fazer com o material? Você simplesmente vai colocar esse material em cima do... Por exemplo, eu recebi um fragmento de pele. O que eu faço? Como que eu vou enxergar isso no microscópio com técnica convencional? Eu vou colocar esse material em cima da lâmina, vou pôr um pouquinho de solução fisiológica, vou colocar uma outra lâmina em cima, ou se você tiver aquela lamínula mais grossa, grande, que aqui usa normalmente aí na anatomia patológica, você coloca em cima dela, aperta mais ou menos por 5 minutos. Por quê? Essa salina vai soltar o que tiver preso aí dentro desse material, e esse material, com essa pressão que você vai fazer junto com essa salina, ele vai fazer como se fosse um carimbo. Então, é como se você vai tirar uma xerox, uma foto desse material, quanto até que quando você tira esse fragmento, você vai ver o desenho certinho dele, desse material, na lâmina. E aí sim você pode ir para o microscópio, você pode pôr uma gotinha de KOH, dependendo do tipo de material que você está usando ali, e ir para o microscópio e olhar, tá? Então é por isso que chama imprint carimbar, porque se você olhar direto o material, você não vai chegar nada. Você precisa ver se tem alguma estrutura fúngica nele. E é dificílimo você pegar olho nu, a não ser que esteja um negócio tenso, né? Mas normalmente fragmento de tecido você não consegue ver olho nu, que a pessoa está com um fungo ali. E o corte zoológico, na realidade, é preparado pelo setor de anatomia patológica, onde a gente tem grande aliado, é o pessoal da patologia, né, que faz, através de corte zoológico, eles fazem identificações de fungos, na coloração que eles usam normalmente de Papa Nicolau, e outras colorações mais específicas, mas eles acabam vendo fungos e bactérias, eles conseguem dizer, olha, é um fungo filamentoso, olha, mas é difícil eles dizerem gênero e espécie. Por quê? Porque lembra que a gente precisa do órgão reprodutivo para poder fechar nos fungos filamentosos. Levedura, ele também não vai dizer que é uma cândida. Lógico, se ele pegar de uma secreção vaginal, ele pode dizer, olha, possivelmente é uma cândida, né? Possivelmente é um mobiluncus, e assim vai. Só que o ideal é que ele faça o quê? Que ele, uma garnerela, uma tricomonas, enfim. Eles conseguem ver tudo isso no corte histológico. Mas o ideal é o quê? Que você mande sempre o material para microbiologia, porque nós, na microbiologia, que vamos dizer se é como fala, se é um material, como fala, qual o gênero e espécie. Se não for gênero e espécie, a gente não vai conseguir fazer isso, ok? Assim, não consegue levar para frente. Bom, aqui então eu coloquei um fungo leveduriforme para vocês, aqui uma primeira fotinho, né? A gente vai... O afresco. O que é o afresco? É de uma secreção vaginal. O afresco, como que a gente colhe? Vai lá, passa o suave na vagina da mulher que tá com a secreção, pega essa secreção, coloca dentro de um potinho com uma salina, uma solução salina estéril, e manda pro laboratório. Lá a gente coloca ele na estufa para ele dar uma aquecida, porque a gente faz pesquisa também de tricomonas nessa secreção, tá? Porque aí a gente tem que ativar a tricomonas e aí quando vocês verem aqueles vídeos elas saindo correndo por aí. Mas a gente consegue ver também as leveduras. Então, vocês podem olhar aqui, ó. Olha lá, as bolinhas, lembra que eu falei? Ó, bolinha, bolinha, bolinha. E aqui não é uma hifa, é uma pseudo-hifa. Lembra que levedura, elas se juntam, elas querem enganar vocês. Então, é uma pseudo-hifa, tá? Se você olhar com calma, quiser ampliar a foto, você vai ver que são várias blastoconídeos, que são essas bolinhas, se alongando e tentando enganar vocês. Então, isso aqui é uma secreção com pseudo-hifa. Essa aqui deve estar com muita coceira, tá? Porque tá bem
povoado, como fala, a secreção dela, o afresco dela tá bem povoado, ok? Aqui a mesma secreção, na realidade, assim, é um material parecido, né? Não é do mesmo paciente, mas ela corada em GRAM. Ó, você consegue chegar aqui, ó, a pseudoífe e os blastoconídeos, tá vendo? As bolinhas blastoconídeo e o compridinho aqui se alongando, né? Tentando fazer a reprodução aí, ou a pseudoífe, ok? Só que corado pela coloração de GRAM. A coloração de GRAM a gente vai ver no próximo jogo de aula, eu vou explicar para vocês como funciona a coloração de GRAM, que é a principal coloração hoje da microbiologia. Aqui, um fungo filamentoso com escama de pele, também está bem escuro, porque a gente lê no microscópio, lembra? Com o diafragma fechado. Aqui eu tenho uma célula, e aqui, ó, bem onde está passando aqui, ó, é a hifa. Isso aqui é uma hifa verdadeira, tá? Isso aqui não é pseudohifa, isso aqui é uma hifa verdadeira de uma escama de pele, tá? Isso aqui é um dermatófito. Isso aqui, inclusive, foi da minha dissertação do mestrado, essa fotinha aqui com a hifinha passando bem no meio, com o KOH, que é para clarificar e facilitar com que você veja essa estrutura, ok? Aqui, uma foto de uma piedra negra, que é um fungo que dá no cabelo. Então, na realidade, cabelos e pelos, você tem aqui um fio de cabelo, e o fungo, ele cresce bem aqui. O interessante dela é que quando você pega esse fio de cabelo, é como se ele fosse um nozinho no cabelo. Se você puxar ele quebra exatamente onde está aqui o fungo. O fungo não se rompe. Então, fica como se fosse um nozinho de cabelo, ele quebra bem aqui, tá? Mas isso aqui é um fungo, e aí ele tá tomando dentro e principalmente fora do couro cabeludo. Ele chama piedra negra. Aqui um fungo filamentoso, corado por lactofinol, que a gente já tá mostrando uma foto de cultura, até então era só fotos de pesquisas. Então, aqui na cultura, vocês observam lá a parte reprodutiva do fungo, e aqui vocês conseguem ver direitinho as hifas, tá vendo? Ó, tá direitinho as hifas aqui, ó, ele é um fungo, e ali no bem bonitinho. Essa aqui é uma foto de um penicílio, ok? Agora, a gente vai falar um pouquinho da cultura. Mostrei fotos de pesquisa e cultura, falar específico da cultura. Hoje, no laboratório, lembra que eu falei para vocês que a cultura, basicamente, a gente quer saber gênero e espécie, certo? E que demora, o fungo demora, a gente já falou sobre fungo dimórfico, ele demora um pouquinho para crescer, depende da temperatura, ele cresce de uma forma ou de outra. Mas, assim, o ideal sempre é você usar, a gente fala de prova de 2 tubos, que é o quê? Chega o material para cultura de fungos, você semeá-la no saburô, e no saburô com clorafenicol e ciclohexamida, que é que a gente chama eles de DTM, ou então tem o nome comercial de micozel. Tá? O que é a clorafenicol e a ciclohexamida? Então, são antibióticos, os dois, que vão fazer, um vai inibir o crescimento de leveduras e o outro vai inibir o crescimento de bactérias, tá? Então, você vai ter a inibição dos dois. Por quê? Porque eu só quero que cresça um dermatófito, que é um fungo filamentoso, né, que a gente vai ver quais são, eu só quero que cresça isso, tá? Por que eu tenho que fazer só no saburô, então, que vai crescer levedura, vai crescer bactéria? Porque depende do lugar que você está colhendo do paciente. Dermatófito, gente, só cresce, basicamente pele e unha. Isso é dermatófito. Não, mas eu tô com uma suspeita de um paciente que tá com uma infecção fúngica na urina. Adianta eu colocar inibindo clorafenicol e ciclohexamida? Não, não vai adiantar. Por quê? Porque esse saburô com esses 2 inibidores, 2 antibióticos, é basicamente só para dermatófito. Então, eu preciso do saburô para o basicão, para tudo do corpo, e específico, quando é alguma lesão de pele e unha, eu uso DTM, ou micozel, certo? Só que aí a gente acaba semeando sempre nos dois, porque você nunca sabe o que o médico está esperando, se é uma levedura, se é um DTM. A gente tem vários casos hoje, vários estudos mostrando que tem uma classe de fungo chamada fungos filamentosos não dermatófitos, ou FFND, que são fungos bonitinhos, lindinhos, que até então não causavam nada na pele nem na unha dos humanos, e começaram a causar, tá? Então, por isso a gente acaba fazendo ele em duplicado. Então, se for lá no laboratório, você tem um tubo de saburô e um com os antibióticos juntos, tá bom? Então, o DTM hoje, muitos laboratórios ainda usam, mas a gente tem esse comercial, como eu falei para vocês também, que é o micozel, que já vem com o clorafenicol e com a ciclohexamida junto, tá bom? Aqui é uma foto do Lacasse falando, né, do livro do Cidrim, desculpa, esse aqui é do Micologia Médica à luz dos autores contemporâneos do Cidrim, que ele fala justamente aí para vocês dos tipos, normalmente, onde você tem que semear, com o que você tem que semear, dependendo do material, quanto tempo você tem que esperar para ter certeza desse resultado, tá? Que vai ter a liberação.
Então, como eu falei para vocês lá atrás, da malacésia, né? Que é aquele fungo que tá no cabelo, que cai, que a malacésia é furfuro, né? Que causa ptiríase versicolor, tá no cabelo, ele cai aqui para a parte dos membros superiores e forma aquela lesão esbranquiçada na pele, que o pessoal costuma chamar de pano branco. Esse fungo, além da gente só ver ele de fechar o diagnóstico pela pesquisa, normalmente, mas se você quiser semear, ele é um fungo chiquérrimo. Por quê? Ele só cresce no saburô com azeite de oliva. Se você colocar um saburô com azeite vagabundo, tipo um óleo misto, né, um óleo composto, tipo assim, Maria, né, aquele Maria, todo mundo usa, todo mundo já comeu Maria, mas assim, ele não é um azeite puro, extra virgem, ele é o quê? Ele é um óleo composto. Você pega o vidro dele, tá escrito lá, óleo composto. Por isso que ele é bem mais barato que os outros, porque ele não é puro. Então, se você colocar, gente, esse fungo é chato, ele não cresce. Ele não cresce com Maria. Maria sabor alho, Maria sabor manjericão? Não, senhor, ele não cresce, ok? Ele tem que ser com azeite de oliva e de preferência extra virgem, porque ele é chatão mesmo. Tem que colocar. Então, você coloca lá no saburô, lembra que vocês levaram o saburô para casa, aquele tubinho, né, com o meio, com a rampa feito nele, né, do meio, a gente faz uma rampa justamente para o fungo ter o espaço de crescimento, a gente vê o verso e o anverso da colônia, que ajuda na identificação macromorfológica. Então, o que acontece? Quando você você semeou e você tem suspeita que seja realmente uma malacésia, você já coloca o azeite subindo a rampa ali. Até pelo menos metade da rampa você coloca o azeite. E aí sim o fungo vai crescer. Se não tiver azeite, ele não cresce nesse tubo. Ah, professora, mais uma vez você falou que viu que cresceu uma malacésia no agar de chocolate. Ok, mas não era malacésia furfur. A furfur é de humano. A gente tem uma outra malacésia, que é a Pachydermatis, que ela cresce em cão. Tá? Ela dá lesão otite em cão. Aí essa cresce em chocolate. Agora, a nossa de humano é chata. Nossa é chatão e ele não cresce. Ele só cresce no saburô com o azeite de oliva. Ok? Aí eu coloquei, então, as opções, né? O saburô clorofenicol, saburô clorofenicol e ciclohexamida. Então, quanto tempo, em média, aqui você tem? Por que tem 5, 15, 20, 30? É o prazo, normalmente, que demora para crescer. Então, você olha com 5 dias, você olha com 15, com 20 ou com 30. Por quê? Os agentes causadores, normalmente, de doenças fúngicas para pulmão, líquidos, biópsias, secreções, eles podem estar, normalmente, nessas 4 fases de crescimento. Tá? Então, por isso você tem que olhar, vou olhar só com 30. Não. Quer dizer, você podia ter liberado o resultado para o paciente aqui, ele já tem entrado com a medicação e você está esperando dar os 30. Não. Isso é um erro muito comum no laboratório. Joga o fungo lá e fala, daqui a 30 dias eu olho. Não. Dependendo do tipo de material, dependendo de qual tubo esteja, você tem que pesquisar e ir olhando nesses dias a cultura para ver o crescimento. Tá? E a gente tem aqui, em vagina, urina e ponta de catéter, que é o mais comum. Aqui eu pus saburona, que é o que está no livro, mas na prática o pessoal usa muito o agar chocolate. No agar chocolate, normalmente, material vaginal, urina e ponta de catéter costuma crescer muito bem cândida, e principalmente ponta de catéter, a gente tem crescimento de Cryptococcus neoformes. Então, todos eles de 48 a 72 horas no agar chocolate, no agar sangue, a gente também tem crescimento além do saburô. Por que eu tô falando isso? Porque às vezes semeou no sangue chocolate, não, o médico nem estava pensando que era um fungo e de repente cresce um fungo. Você vai deixar de liberar? Não. O médico pediu cultura. Então, o que crescer, lógico, você vai fazer a avaliação da microbiota e aí você vai liberar o resultado, ok? Aqui eu coloquei uma fotinha para vocês, então aqui, ó, de alguns fungos aqui em placa e em tubo, tá? Em placa a gente costuma chamar isso de macrocolônia, é a maior dificuldade, lembra que eles, né, vão se reproduzindo aí pelo ar, então o que acontece? A gente tem que fazer direitinho aqui, ó, esse aqui já não deu muito certo, tá vendo? Ele fez as coluninhas satélites aqui, mas aqui a intenção, nesse caso, esse pesquisador queria fazer só macrocolônias, ou seja, essas colônias lindonas numa placa de Petri, elas inteiras. E aqui no tubo, como falei para vocês, hoje para micologia a gente usa o saburô com rampa. Então a gente coloca o material aqui embaixo e ele vai crescendo e subindo. E a gente vai ver o verso e o anverso dele para poder fechar o diagnóstico. Na frente ele é branco, atrás ele é vermelho. Então o que será? Na frente ele é verde, atrás ele é preto. Aí ele é verde, faz borda branca e o anverso dele é branco. Então tudo isso aqui ajuda a gente a fechar o diagnóstico. Para fungo, o ideal é que a tampa dele não seja aquela tampa de rosca quando é tubo, tá? O mundo ideal é um algodão hidrofóbico, que é esse aqui. Porque ele impede que entrem ácaros aqui dentro. A gente sabe que quando tem tampa de rosca, a gente tem um problema, às vezes, de contaminação de ácaro no laboratório. Mas, lógico,
por conta de custo, de logística, esse tipo de material a gente acaba encontrando mais em laboratórios de pesquisa, ou laboratórios pequenininhos que fazem sua própria produção de meio. Laboratórios maiores, a gente acaba comprando tudo com tampa de rosca, rosqueou, transporta mais fácil, não tem problema de vazar, de cair, de contaminar, e aí vai. Agora, a pesquisa, como a gente fica muito tempo, às vezes tem colônias aqui, por exemplo, essa foto da direita do meu mestrado. Então, tem colônias aqui, gente, que estava comigo, tipo, há 90 dias. Então, ó, assim, muita chance de contaminar com ácaro. Agora, numa prática, no laboratório, gente, é máximo 30 dias, tchau, troca o tubo, entendeu? Então, não, por isso que acaba não tendo a necessidade extrema de laboratório de rotina ter com algodão e sim com tampa de rosca, ok? A identificação desses fungos ela é feita normalmente pelas características macro e micro morfológicas, né? Então, a macroscópica. Então, a gente vai olhar cor, aspecto, textura, que a gente viu na outra aula, textura, relevo dos fungos, né? Os filamentosos. E a microscópica a gente vai olhar a forma, a cor da hifa, se tem septo ou não, se é septado, se é cenocítico, o tipo de arranjo de esporos dele, o tipo de crescimento e assim vai, ok? Que é tudo que a gente já viu lá na outra aula. Já a levedura é ao contrário. A gente olha a macromorfologia, a micro, mas não é isso que fecha. O que fecha é a microscopia junto com a simulação desses carboidratos, tá? Os carboidratos que ele fermenta é o que a gente vai olhar para poder liberar. Só pela microscopia eu não consigo fechar, mas que eu vou falar, ó, é uma levedura, tá em reprodução, tá com blastoconídeo, tá com blastoconídeo terminal, tá com pseudohifa, mas eu não consigo dizer, olha, é uma cândida. Não. Só pela microscopia, não. Aqui eu coloquei, então, para vocês um resumo aí do que a gente costuma fazer. Então, lá, dependendo dos meios que foi semeado, os filamentosos a gente pode fazer a identificação pelo microcultivo de agar-batata e depois a identificação macromorfológica ou o Malditoff. O Malditoff, que eu falei para vocês, é o equipamento que faz espectrometria de massa e ele vai fazer a identificação desse fungo. A identificação em média no Malditoff a gente precisa para fungos de uma extração desse material. A extração demora média 5 minutos e no equipamento ele fica menos de 1 minuto, tá? 33 segundos ele faz a identificação. Mas eu vou dar uma aula específica depois para vocês de automação e de Malditoff, vocês vão entender um pouquinho melhor. As leveduras a gente também pode fazer por molde. Lembra que o molde, né, é o povo mais rico, né? Um equipamento aí que custa 1,5 milhão, mais ou menos. A gente pode fazer por cromagar cândida. Basicamente, ele vai te dizer o que é albicans e o que é não albicans pela cor. Lembra que meio cromogênico ele muda a cor. Então, ficou verde, é albicans. Não ficou verde, é não albicans. Normalmente vem a bula, pode mudar de fabricante. Algum fabricante, sei lá, lança amanhã e fala o que é azul é albicans. E assim vai. Mas o mais comum é que seja verde. Eu vou mostrar a fotinho, tá? Isso aqui é tudo só um resuminho para vocês. Levedura a gente pode fazer um microcultivo no agar-fubá também. Assim, quando eu falei que microcultivo de agar-batata e agar-fubá, é com esse material mesmo, tá? Eu pego um agar base, aqui eu faço como se fosse um purê de batata, espreio uma batata, o sumo da batata, que vai ser a base do meu agar. E aqui o fubá, a mesma coisa, a gente faz que nem fosse uma polenta no laboratório, espreme, passa num filtro, aperta, aperta, aperta. O líquido que cai dela é o que vai para esse agar que a gente vai fabricar, né? Que nem eu sempre brinco com vocês, vocês têm as preferências alimentares. Um gosta de lasanha, o outro gosta de feijoada, o outro gosta de pizza. Alguns estão em casa comendo pipoca nesse momento, comendo bolacha, enfim, né? Só que assim, os fungos também têm as preferências deles. Então, alguns, por exemplo, as leveduras gostam do fubá e os filamentosos crescem muito bem na batata, tá? Não na batata em si, mas no agar-batata, não que tem dentro da batata, é um carboidrato, ok? Eles gostam de carboidrato. Então, o fubá a gente faz uma prova chamada tubo germinativo. Eu coloquei essa prova, gente, porque assim, se vocês pegarem qualquer livro, até, sei lá, publicação de uns 8, 10 anos atrás, que até os que a gente tem na biblioteca, ele vai falar do tal do tubo germinativo. Que a gente ia lá, quando ele fazia tubo germinativo, o que era, ó? Eu tenho aqui como se fosse um blastoconídeo, na realidade, e uma pseudohifa aqui. Se ele fica retinho aqui, ó, sem nenhuma divisãozinha, ele está brotando lindamente, vamos dizer assim, a gente fala que é positivo o tubo germinativo. E aí a gente dizia que era do gênero albicans. Da gênero espécie, né, Cândida albicans. E quando ele tinha um tracinho aqui, quer dizer que eu tinha uma pseudohifa simplesmente colada aqui no blastoconídeo, e que não estava, assim, sem essa divisão, ele não estava brotando,
Ele é tubo germinativo negativo. E aí você tem que fazer uma simulação de carboidratos para dizer que bactéria que é. Ou que fungo que é, desculpa, que levedura que é. Isso aqui, gente, eu fiz lá atrás, na faculdade, eu fiz isso no mestrado. E é o que eu falei para vocês. Amo e odeio microbiologia. Por quê? Porque era lindo. Até eu fiz isso tudo, liberei meu trabalho, publiquei meu trabalho baseado nisso. E aí, há uns anos atrás, veio o pessoal da biologia molecular, né? Veio a galera do professor André aí e disse: olha, tem uma outra espécie de levedura que também faz tubo germinativo. Quem é? A Cândida dubliniensis. Ou seja, como é que eu sei por essa prova se é albicas ou não é? Não posso mais dizer. Então, é um exame que não deve mais ser utilizado. A biologia molecular veio para mostrar que essa metodologia está ultrapassada e que tem mais de uma espécie que produz o tubo germinativo também. Mas eu coloquei porque vocês estão fazendo TCC, eu sei que tem gente pesquisando coisas de levedura, vai pesquisar, aí acha o tubo germinativo e vai falar, mas a Carol não falou. Ok, existe, porém, álbicas e dublinienses. Agora, não só mais álbicas, ok? Aqui, então, o fungo filamentoso, como eu falei para vocês, do microcultivo, tem um videozinho, eu não coloquei aqui para não ficar pesado. Eu vou mandar o vídeo isoladamente para vocês aqui, vou postar na plataforma do Teams. O fungo filamentoso, eu fazendo um microcultivo com os alunos há um semestre atrás, dois semestres atrás. A gente fez na aula prática, era um TCC de um grupo que eu estava orientando, que era justamente assim, o que você faz? Tem alguns métodos, né? Esse é vou dizer, o que a gente escolheu. Lembra que eu falei que o fungo filamentoso gosta de batata? Então, o que a gente fez? A gente pegou o agar batata, tem a plaquinha dele, corta o quadradinho do agar batata, que é esse quadradinho que vocês estão vendo bem aqui. Coloca ele em cima de uma lâmina, pega o fungo que cresceu lá no saburô, coloca nas 4 pontinhas dele aqui. Coloca as 4 aqui. Pega uma alça, né? Coloca um pouquinho do fungo aqui, um pouquinho aqui. Que nem o de vocês, cresceu no laboratório. Quer saber qual é? Pega o fungo com uma alça, coloca um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E joga por cima, ó, nessa foto dá pra ver melhor, ó. Uma lamínula. Joga por cima. Faz em formato de cruz as lâminas. Embaixo tem um papel, tá vendo? Um papel filtro. Tá vendo que tá bem úmido? O que a gente faz? A gente molha um pouquinho. Tampa essa placa de Petri e deixa lá de 1 semana a 15 dias. E aí, quando tiver pronto, passou esse tempo, ó, a gente colocou só nas 4 pontas, ó. Aqui tava começando a crescer ainda, tá vendo? Aí depois ele tomou tudo. O que você faz? Você vai pegar essa lamínula que tá aqui em cima, tira só ela, deixa esse agar aqui, pega uma lâmina, coloca uma gota de lactofenose de algodão e coloca essa lamínula. Quando você faz isso, aí você vai conseguir enxergar essas estruturas reprodutivas, que é o que a gente está falando desde a primeira aula dos fungos. A gente vai conseguir ver essa estrutura que vai fazer a identificação. Então, aqui eu coloquei a série dos dermatófitos, né, lá, o epidermófito, que a gente só tem o macroconídeo. Lembra que eu falei até da prova prática, a gente vai ter o macroconídeo, esse bonitão grandão aqui, certo? A gente tem o micrósporo, que ele tem o quê? Muito macroconídeo e pouquinho microconídeo, que são esses pequenininhos, o nome já fala macro e micro. E o tricófito, que a gente tem pouquinho macroconídeo e muito microconídeo, que são esses pequenininhos aqui, tá? Essa foto aqui é do livro do Cidrim, gosto muito dessa foto, ela é bem didática, né? Você consegue ver certinho lá a diferença entre os 3 dermatófitos e mostrando macroconídeo e microconídeo. Professora, lindo desenho. E na prática? Na prática é isso aqui que você vai ver. Olha lá, ó. Aqui a gente tem macroconídeos, basicamente só macroconídeos, epidermófito. Aqui eu coloquei o epidermófito flocoso. A gente tem o micróspero gípseo aqui, que aí você tem o macroconídeo e aqui os microconídeos pequenininhos, né? Esse aqui a gente costuma chamar de charutão, esse aqui. Parece um charuto. E o tricófito mentagrofites, olha lá, você praticamente não tem macroconídeo, você só tem os microconídeos, são essas bolinhas pequenininhas. E o mentagrofites, ele tem uma característica. Olha só o que ele faz com a hifa, gente, ó. Ele faz um espiral com a hifa, tá vendo? Então, quando a gente vai para o microscópio ver esse espiral, o único fungo que faz isso hoje, o único dermatófito que faz isso hoje com a hifa é o mentagrofites. Você já fecha o diagnóstico aqui, ó. Só de ver, ó, ele faz um monte de espiralzinho, parecendo a espiralzinho do caderno de vocês. Tá? Só que é tudo de microcultivo aqui, ó. Peguei essa lamínula, pus no microscópio, com azul de lactofenol. Então, lá, são fungos filamentosos e alinos. Porque se eu joguei o azul de lactofenol, fica tudo azul, certo?
Aqui mais uma fotinha, esse aqui eu gosto muito dessa foto, que ela mostra os principais dermatófitos que a gente tem lá, o rubro, Mentagrophytes tonsura, dos tricófitos, o epidermófito aqui, ele colocou um flocoso, e o Microsporum canis, gypsum e alduano, que são os mais aí comuns. E aí ele até escreve um pouquinho, tá em inglês, tá? Mas ele tá dizendo um pouquinho sobre a característica da colônia micro e marcomorfológica. Você decorar tudo isso? Não, você só tem que saber, lembra? O que é um macroconídeo, o que é um microconídeo, qual é a coloração e o método que a gente vai usar, ok? Para levedura, como que a gente faz a identificação de levedura? Então, aqui também a gente faz o microcultivo, só que de levedura costuma-se usar um método um pouquinho diferente. Em vez de você colocar a levedura nas 4 pontas do agar, no caso fubá, a placa inteira é de agar fubá, você pega um pouquinho da levedura, cremosinha, bonitinha lá, passa 3 riscos aqui e coloca uma lamínula em cima, tá vendo? Aqui são 2 pacientes. Depois de uma semana, você vem, tira essa lamínula e vai para o microscópio observar, ok? Com o lactofenol, você vai lá dar uma observada nessa levedura. Não é tão comum fazer hoje, a gente tem outros métodos melhores, mais baratos e mais específicos e sensíveis do que o microcultivo para levedura. Hoje, o microcultivo, basicamente, a gente usa para filamentoso. Eu mostrei aqui porque é uma opção, mas hoje eu não conheço praticamente nenhum laboratório que faça microcultivo para levedura. Se você fizer um microcultivo, é lá, é isso aí que você vai observar. Ah lá, as pseudohifas, tá vendo? E os clamidoconídeos e os blastoconídeos aqui no meio. Toda vez que tá na ponta, a gente chama ele de clamidoconídeo ou clamidósporo. E aqui, no caso, bem na pontinha, é o terminal. Tá, ele tem aqui no meio, mas ó, terminou a pseudohifa na ponta, é o terminal. Que é até, eu brinco com vocês, que é a foto que é da levedura que eu tenho a tatuagem. Que é justamente, eu quis fazer esses clamidoconídeos terminais, que até então era específico da Candida albicans. De novo, veio a dubliniensis e mostrou pra gente que ela também tem clamidoconídeo terminal. Okay? O mais comum hoje nos laboratórios é esse aqui, ó, que é o agar cromogênico. Como o nome já diz, cromogênicos, ele muda a cor. Então, ó, aqui tem uma placa, tem várias cândidas divididas aqui, ó, passadinha aqui, cremosinha. Toda vez, nessa marca específica, toda vez que ficou verde, é uma Candida albicans. Se ficou qualquer outra cor, o ideal é que você faça um outro método para confirmar. Hoje, alguns laboratórios liberam só albicans e não albicans. Mas isso está caindo por terra. Por quê? A gente já sabe que tem algumas espécies que são resistentes a alguns antifúngicos específicos. Então, hoje é necessário que você faça a identificação de gênero e espécie. Não vale mais só liberar não albicans. Então, os laboratórios ainda usam esse aqui como teste de triagem, deu albicans, libera. O que não deu albicans vai para uma outra metodologia para identificar, como, por exemplo, o auxonograma. O que é o auxonograma? Esse, gente, é um método que se usa basicamente só em laboratório de pesquisa. Eu não conheço nenhum de rotina que ainda use o auxonograma. Esse aqui, por exemplo, eu fiz do meu mestrado. Então, vamos lá, o que eu fiz? Tem uma placa, tem os açúcares, você faz aqui o meio C, você coloca fungo aqui junto nesse meio C, dilui o fungo nesse meio C. E aí, você em cima dele vai colocar os açúcares. Então, você põe aqui de base em cima de como se fosse um molde que você já tenha. Então, eu tenho todos esses açúcares. Então, rafinose, mebiose, maltose, xilose, trealose, sacarose, destrose e tal. E aí eu ponho embaixo. E aí eu marco também, ó, as numerações e o céu. Então, aqui, ó, sei lá, o 3 é a destrose, o 12 é a sacarose, vamos pôr, tá? E assim vai. Toda vez, e deixo ele lá na estufa. Toda vez que ele formar esse halo branco aqui, quer dizer que o fungo assimilou este açúcar. E aí eu tenho uma tabela e vou colocar positivo para sacarose, positivo para rafinose, positivo para destrose. E aí eu tenho que ficar olhando lá tudo que deu positivo, negativo, que deu variável, que você ficou na dúvida. E em cima disso é que eu vou dizer qual o gênero e espécie. É difícil fazer? Não é difícil a execução, o difícil é interpretação. Às vezes pode ser que para mim seja um halo aqui e você fala que não é, tá? Então, o ruim desse método é que ele depende muito da visão. E se sabe que a gente não pode ficar na confiança do se eu acho. Não dá para fazer isso, tá? No laboratório, principalmente de microbiologia. Aí, o que o povo fez? Fez um kit comercial. Então, lá, ele colocou os açúcares todos aqui. Você faz uma suspensão fúngica, uma escala de McFarland normalmente de 5. Coloca aqui o teu fungo bonitinho, a tua suspensão. Aí fica amarelinho, por exemplo, é positivo. Se ficar rosa, é negativo. Depende muito do kit, do fabricante.
Aqui eu coloquei do Candifest, a gente tem o Fundifest também. Aí você vem aqui na tabelinha e coloca, ó, deu positivo, deu negativo, deu positivo, deu negativo. E aí ele vai dizer para você qual é o fungo, gênero e espécie. É mais fácil, é mais visual do que o oxonograma. Vê que aqui, ó, você tem que olhar um halo. Aqui você tem que olhar mudança de cor. E o que é legal desse kit é que ele vem a parte de cima aqui, ó, que tem essas bolinhas aqui embaixo, que é sensível e resistente, que é o quê? Aqui eu tenho os antifúngicos. Então, aqui, além de eu dizer, ó, se é uma Candida cruzi, tá vendo, ó? Uma parapsilose, além de eu dizer qual é o fungo, eu ainda consigo dizer qual antibiótico está resistente ou sensível. Esse aqui é mais simplesinho, essa foto de cima. Esse aqui não é do mesmo fabricante. Eu quis mostrar 2 exemplos. Mas esse aqui, ó, por exemplo, ó, se olhar, ele tem a concentração, por exemplo, para itraconazol, vai, de 0,125, 0,25, meio e 1. E ele sempre vem no painel com controle positivo e controle negativo, esse outro fabricante. E eu testo também a fotericina, fluconazol, voriconazol, são antifúngicos que a gente já falou na outra aula, que é o que a gente usa bastante aí no Brasil ainda, ok? Então aí você já diz, quando você dá essa concentração, fala para o médico, ó, até 0,25 está resistente. Então ele sabe que acima de 0,25 ele pode entrar com aquele antifúngico que vai provavelmente resolver o problema do paciente, ok? E, lógico, como tudo, a gente tem automação. Então, a automação, a gente tem 3 automações no mercado, né? Da Beckman, da Biomerri e da BD. Os 3, eles fazem identificação do fungo, cada um aqui com o seu gênero. Aqui é painel da Beckman, aqui é painel da BD, e aqui é um cartão da Biomerri. E eles fazem o mesmo princípio, tá? Assimilação de açúcar. Mesma coisa que vocês viram aqui, ó, virou de açúcar, só que aqui eles têm, em média, 20 açúcares. É muito mais açúcar. Então, em cima deles, ele vai fazer um algoritmo. Em cima desse algoritmo, ó, 2, 4, 5, 8. Ó, o que dá no banco de dados? Ah, é uma Candida dubliniensis. Olha, uma Candida parapsilose. Olha, uma Candida tropicalis. E assim vai. Então, em cima disso, quando você... Aqui, lembra, ó, você vai identificar só albicans, não albicans. Aqui você já consegue fechar um pouquinho mais espécies. Aqui já fecha mais e aqui fecha mais ainda, tá? Acima disso, só o Malditoff. Eu não pus a fotinha do Maldi aqui, porque eu vou dar uma aula específica de Maldi, porque ele não é específico de fungo, é um método que pega tudo, tá bom? Então, a gente vai ter uma aula só de Malditoff depois, tá? Então, esse é o método de automação. Você simplesmente coloca o fungo aqui, passa, faz a homogeneização, né? Na realidade, você passa daqui para cá. Alguns métodos vai só uma salina, alguns são 2 salinas, depende de qual das 3 automações que você está falando. Você passa todos aqui no pocinho. Oi? Alguém abriu o áudio? Dá para ouvir? Dá. Fecha o áudio, por favor. Fechou. Beleza. Gente, perguntas no final, tá? Que nem a gente combinou pra gente não ter problema. Então, o que acontece? Você vai colocar aqui 50 microlitros, ou aqui você vai colocar, aqui no caso do ABD, você já lança lá em cima, ele desce escorrendo, ou esse aqui, ele tem uma salina aqui e um caninho aqui que você coloca nele, ele vai sugar essa amostra e vai colocar todos os pocinhos aqui dentro do próprio equipamento. Então, independente da metodologia, eles fazem a mesma coisa, eles assimilam carboidrato, jogam o algoritmo e o próprio software dos 3 fabricantes vai te dizer qual é a levedura que você está querendo saber o resultado, ok? Tudo bem, gente, até aqui. Vocês querem... Posso continuar para a tinta da China? Falta pouco agora. E aí a gente abre no final as perguntas, pode ser? Continua, tá bom, continua. Sim, professora. Beleza, então vamos lá. Eu desembestei a falar aqui, eu já vi que já foi quase 1 hora. Mas já está acabando. Então vamos lá. Tinta da China. O que é a tinta da China? A famosa tinta da China ou nanquim. No Brasil, a gente não usa praticamente China, a gente usa nanquim. Porque existe, sim, essa tintura, ela é bem mais cara. No Brasil, a gente adaptou, vamos dizer assim, com o nanquim, mas ela funciona tão bem quanto, tá? Para que serve essa tinta da China nanquim? Ela serve para um exame específico, para identificar o Cryptococcus neoformans. Quem que é esse Cryptococcus neoformans? É aquele que a gente já conversou em aula, que ele fica nas fezes do pombo. Lembra que a gente conversou, a gente brincou da escola, que tem pombo, onde vivem os pombos, aquela coisa toda. Então, chegou a hora de falar desse mocinho. Então, ela é uma levedura haploide globosa, varia de 3 a 8 micrômetros de diâmetro, e ela tem, o principal dela é um negócio chamado cápsula polissacarídica.
Olha que tamanho da cápsula. O fungo está aqui e tudo isso que está em volta é uma cápsula. É como se ela fizesse um alão em volta dela, tá? Isso inibe que os medicamentos atuem de forma mais adequada. Então, deixa ela mais resistente, vamos dizer assim. É por isso que ela consegue viver nas fezes do pombo tanto tempo depois, mesmo que as fezes estiverem secas, porque ela tem essa cápsula polissacarídea, ok? O Cryptococcus neoformans, ele tem 5 sorotipos, que é o A, B, C, D e AD, sendo que o A, o D e o AD, eles são neoformas, e os sorotipos B e C, GAT. Professora, não entendi nada. Vamos lá. Quando lá atrás eu comecei a estudar fungos, a gente tinha Cryptococcus neoformans e Cryptococcus GAT. Então, gênero e espécies diferentes. Gênero igual, espécies diferentes. O que aconteceu, gente? Começou a estudar biologia molecular, aquela coisa toda, sorologia, tal. E aí descobriu-se que, na realidade, fizeram uma nova subdivisão. Então, agora, todos chamam Cryptococcus neoformans, só que você tem Cryptococcus neoformans, variedade neoformans, e Cryptococcus neoformans, variedade GAT. Professora, eu nunca vi liberado o resultado de GAT. Tinta da China, gente, a gente costuma... O certo é só liberar Cryptococcus neoformans. Só com a tinta da China, você não consegue diferenciar se é neoformans ou neoformans GAT. Por isso que no laudo você só vê neoformans, tá? É por isso que você dificilmente vai achar o GAT. Você vai se você mandar fazer a cultura. Pela tinta, só pela coloração? Não. A gente vai parar aqui. O Cryptococcus neoformans, então, ele normalmente, como eu falei para vocês, encontraram excretas de aves e principalmente dos pobrezinhos dos pombos, né? E aí, por quê? Ele tem nas fezes dele creatinina, ácido úrico, purina e xantina, que elas vão ser assimiladas. Lembra que eu falei que nossas leveduras gostam de assimilar principalmente carboidratos, tá? E aí, os pombos, na realidade, eles vão levar isso. Ele não fica doente. Ele simplesmente vai levar na pata, na pena e no bico. E no cocôzinho dele, nas excretas dele, ele vai ter esse fungo ainda, que pode durar por até 2 anos, tá? Ele pode ficar viável nessas fezes, ok? Aqui o ciclo eu coloquei para vocês do neoformas. Então, como eu falei para vocês, normalmente são pombos que vivem perto de eucalipto, que aí eles fazem lá as fezezinhas dele bonitinho, aí tem os esporos, vocês inalam, vai lá para o seu pulmão, espalha pelo pulmão, dissemina pelo seu corpo, e o lugar predileto dele é o quê? Sistema nervoso central. Por isso que hoje a gente tem maior quantidade de pessoas que têm criptococcus, normalmente a gente descobre através do líquor. Então, são meningites causadas por criptococcus. A gente teve um boom de criptococose na década de 90 para pacientes soropositivos, tá? Lembra que eu falei para vocês aquela brincadeirinha de que abre a janela, respira um ar puro e os pombos fazendo cocô na sua janela? Lembra da conversinha? Então, não é ilusão. É uma coisa que pode acontecer. Então, eles têm essa afinidade pelo sistema nervoso central. Antigamente, só paciente soropositivo morria por criptococcus. Hoje, a gente sabe que outras pessoas que têm problema de baixa imunidade também podem acabar tendo uma meningite por criptococcus neoformans, tá bom? Essa fotinha eu gosto muito, é do CDC. Quem quiser entrar lá no site do CDC, tem uma página só de criptococcus neoformans, bem interessante. Então, aqui eu pus uma foto que eu sei que vocês adoram de varredura, né? Mostrando lá a cápsula polissacarídica dele. Aqui tem até uma foto embaixo, mais ele de brutamento. Mas é uma foto de varredura mais de tinta da China, tá? E é importante lembrar que tem essas inclusões citoplasmáticas dentro. Por quê? Muita gente, às vezes, vai lá, faz a tinta da China, olha no microscópio e confunde com hemácia, confunde com linfócito. Ah, mas ele faz cápsula? Não. Mas às vezes está dentro de uma bolha. E aí você mexe no micrômetro e começa a achar que tem um monte de coisa. Eu lembro uma aula, uma vez que eu dei na pós, que a gente deu material para o pessoal fazer isso. Todo mundo falou que tinha tinta da China positivo. Gente, de 40 alunos na sala, eu dei um cripto positivo. O resto estava olhando bolha. E bolha com outra bolha dentro e achava que estava vendo criptococcus. Então, não. Observe, mexe no micrômetro, vai e volta no micrômetro para você enxergar a cápsula, dentro dela a célula em si e dentro as inclusões citoplasmáticas, tá bom? Então, como eu falei para vocês, década de 80, 90, aí a gente teve um aumento, somente por conta do paciente aidético. Então, ela é oportunista, 4% dos pacientes com AIDS, né, que soro positivo, tem criptococose e 50% acaba falecendo, porque assim, o sistema imune está comprometido e aí ele acaba sendo uma doença oportunista.
Como que a gente faz esse exame? Falei, esse a gente não vai fazer em aula prática, né? Brinquei com vocês que sou doida, mas não tanto. Eu não vou levar criptococcus para vocês brincarem na escola, porque pode dar problema, alguém pode se contaminar, tá bom? A gente nunca sabe quando alguém tá com algum problema de saúde. Então, o que que a gente vai fazer? Normalmente vem de líquor isso. Então, o médico já pede na rotina de líquor a pesquisa de criptococcus ou a pesquisa tinta nanquim ou tinta da China. Normalmente já tá até no protocolo isso da maioria dos hospitais hoje do Brasil. E aí vem um pouquinho desse material, você vai levar ele numa lâmina e vai colocar a tinta da China, tá? Então, o diferencial, por que essa tinta da China? Porque, como ele tem essa cápsula polissacarídica, se você jogar um fundo negro embaixo, que no caso, quem vai fazer isso é a tinta nanquim, você vai conseguir observar melhor a cápsula. Se não for isso, gente, vocês não observam a cápsula. Então, vamos lá para a técnica. Você vai pegar uma gota do nanquim e uma gota do sedimento. Você tem que centrifugar o líquor, e aí você vai pegar um pouquinho do sedimento que ficou lá embaixo, né? Uma gotinha dele, normalmente uma gota dá 10 microlitros, uma gotinha dele, uma gotinha de nanquim. Coloca numa lâmina e joga uma lâmina lá em cima e vai para o microscópio. Você vai observar na objetiva de 10 e na objetiva de 40, tá? Então, de novo, não confunda com linfócito. Olha dentro dele. Veja se tem as inclusões dentro da célula. Aqui eu coloquei algumas fotinhas, então, para vocês verem. Aqui, quando ele fica mais amarronzado, assim, ó, é negro? Deveria ser assim. É assim quando você olha mais amarronzado. Aqui, provavelmente, é um nanquim mais velho. Tá vendo que ele já tá com os grumos aqui? É um nanquim mais velho. Como não se usa tanto em rotina de laboratório, vai ficando esse nanquim lá, ele vai acabando ficando mais velho. E aí ele fica mais amarronzado. Mas você consegue ver, tá vendo? Ó, o fungo e a cápsula polissacarídica, o alão dele aqui. Aqui também você consegue ver. Aqui, na realidade, não é velha, aqui eles colocaram um pouco o nanquim mesmo. E às vezes acontece. Quando vocês forem trabalhar em hospital, vocês vão ver. Ah, gente, ó, tem uma tinta da China. Principalmente o povo que não gosta de micro, chega aí, ele sempre passa pro coleguinha, tá? Que morre de medo de soltar errado isso aqui. Então, aí fica a lâmina, ela vai ficando, vai ressecando, vai clareando, tá? O ideal é assim que você fizer, no máximo 5, 10 minutos, assim, chorando, você fazer a leitura. Mas o ideal é imediato, o cenário ideal é imediato. Aqui, olha que gracinha, ela tá bem em brotamento, ó. Dá pra ver direitinho lá as inclusões, tá vendo? A célula e a cápsula polissacarídica. Aqui, essa aqui é de livro, literalmente, ó, pode ver a foto. Olha que perfeição essa cápsula. Ele bem aqui no meio e bem redondo na cápsula. Aqui um desenho, aqui um que eu brinco, né, que um dia à noite, um dia eu trabalhei quase 16 horas no laboratório, tava vesga já, resolvi respirar, tomar um ar, comer uma bolachinha, saí do laboratório, olhei para o céu e eis que eu vi um negocinho assim, era a lua, mas estava refletindo, tava com um risquinho assim, gente, juro para vocês, eu falei, gente, é um cripto no céu. Vocês vão ficar louco que nem eu um dia, vocês, né? Espero que não. Aqui, ó, também, olha que lindo. Esse aqui já é um nanquim mais escuro, olha lá, ó. Aqui no meio, a cápsula polissacarídica. Aqui com o nanquim mais desbotado. Olha esse aqui. Esse aqui a gente brinca que é noite estrelada, né? Olha, você vê um monte de criptococcus. Aqui também. Aqui, olha, em brotamento. É legal vocês observarem essa parte, principalmente quando ele está fazendo brotamento, que tem alguns hospitais, por exemplo, como o Emílio Ribas, em São Paulo, que eles fazem o controle dos pacientes com relação ao criptococcus, assim, a doença, né? A evolução da doença. Tem um protocolo hoje para isso, que não são todos os hospitais que usam, mas principalmente os de doenças infecto-contagiosas que fazem esse controle, que eles fazem o cálculo do percentual que está de multiplicação de brotamento, tá? Do fungo. Porque em cima disso ele vai vendo se vai evoluindo a doença do paciente. Então, ó, essa semana ele tinha 20% que estava em brotamento. Ele está tomando, por exemplo, fotericina B. Semana que vem eu colho de novo o líquor. Ó, baixou para 15. Ok. O medicamento está fazendo efeito, está parando de multiplicar. Não, aumentou. Não, gente, vamos mudar a dose, vamos colocar um outro medicamento junto e assim vai. Então, é importante, quando o paciente está em estado bem grave, fazer esse acompanhamento e medir a quantidade que eu tenho aí de brotamento desse fungo, tá? Que está na multiplicação do fungo aqui. Bom, aqui esse sim, né? Uma foto bem céu estrelado mesmo. Você pode ver a quantidade aqui. É difícil aparecer tudo isso. Os laboratórios hoje a gente costuma pedir, até em auditoria da ONU, os auditores acabam pedindo sempre para ter uma cultura de criptococcus dentro do laboratório positiva, porque assim, uma vez um auditor perguntou isso para mim da ONU. Olha, quantos tinta da China positivos você teve no ano? Eu trabalhava no Moranc, né?
Falei, 2 por ano eu pego. Ok. Qual é a probabilidade do seu plantonista 12 por 36 noturno ter visto isso? Não é baixa. Então, como é que você vai calibrar o olho dele? Como é que você vai ver que ele não vai soltar uma bolha dizendo que é um cripto e não é? Ou como é que ele vai olhar um cripto e vai dizer que achar que é um linfócito e soltar negativo? Você pode ter resultados falsos positivos e falsos negativos. Como é que você faz isso? Então, normalmente instrui-se o quê? Que você tem um criptococcus no laboratório de controle, muito bem guardadinho e tal. E aí, toda vez que entrar um positivo no laboratório, você faça como controle pareado uma lâmina da cultura positiva que você já sabe que é um criptococcus. Para você calibrar o olho, para você ter certeza do que você está procurando. Bioquímica, hemato, a gente não faz controle toda vez antes de passar os analíticos? Pelo menos uma vez por dia, aí, dependendo do tamanho da rotina? Então, olho, pior ainda, a gente tende a ter falhas, né? Somos humanos. Então, o ideal é que você faça o quê? Que você faça um controle dessa cultura, ok? E ele é considerado valor de pânico. O que é o valor de pânico? Assim que você viu que é positivo, tem certeza, você tem que ligar para o médico ou para o enfermeiro responsável na hora, gente. E tem que ir lá avisar, olha, gente, estou com uma tinta da China positiva. Ele vai isolar esse paciente e vai entrar com a medicação, ok? Então, assim, é valor de pânico. Talvez os outros professores já tenham explicado para vocês um pouquinho de como que é o valor de pânico, a tabela que a gente tem, mas é muito importante que vocês tenham isso em mente, que dentro da micro, esse é um dos mais graves valores de pânico que a gente tem aí na escala do que tem que ser comunicado imediatamente ao médico, tá bom? Mas isso foi paciente, tá na UBS e não sabe. Não, gente, não colhe líquor de paciente UBS, lembra? Colhe líquor de paciente em pronto-socorro e internato, ok? Então, a gente já tem que avisar o médico solicitante ou o enfermeiro responsável por esse paciente em seguida. Aqui eu coloquei um videozinho para vocês, vamos ver se eu consigo fazer ele passar. Vocês vão ver que graça é um nosso amigo linfócito comendo, literalmente, né, fagocitando um neutrófilo, um criptococcus. Você vai ver que o criptococcus é muito maior que ele e o nosso corpo dá conta, ok? Deixa eu ver se eu consigo passar o vídeo. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Por que ele não vai? Ele tinha que dar uma opção para mim aqui de... Não. Aqui. Olha isso. Ó, aqui tá o cripto, tá? E olha que lindo, olha lá, ele começando a fagocitose. Você vê que ele era bem menor. Fagocitando, 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 fagocitando. Ó. Vocês acham que é dar conta olhando assim a princípio? Não, né? E ele vai fechando. Olha uma bactéria andando aqui, não tem nada pra fazer da vida. Olha aqui, ó, a volta. Gente, não é a coisa mais linda isso? Nosso corpo é perfeito. Olha isso. Fagocitou lindamente, ó. Engoliu literalmente o nosso amigo Cryptococcus. Certo? Deixa eu só abrir aqui de novo a tela inicial. Vou deixar nessa tela inicial aqui. Pessoal, vou parar a apresentação. Pera um pouquinho só aqui. Vocês continuam vendo a minha tela? Não, não dá para ver mais nada. Não, a gente não consegue ver. Tá bom. Perfeito. Pera, a ligação aqui. Ok.